Nos primeiros instantes do universo, quando a matéria e a energia se agitavam em um caos primordial, puderam ter se formado objetos tão estranhos quanto diminutos, os buracos negros de bolso. Esses enigmas cósmicos, invisíveis mas carregados de gravidade, poderiam conter pistas essenciais sobre a origem do cosmos, a natureza da matéria escura e a evolução das galáxias. Neste documentário, exploraremos o que são, como poderiam ter sido criados e por que sua existência poderia mudar para sempre nossa compreensão do universo. Os buracos negros, em geral, são regiões no espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Imagine um ímã poderoso que atrai tudo o que se aproxima, mas em vez de objetos metálicos, estamos falando de matéria e energia. No vasto tecido do universo, esses buracos negros podem variar em tamanho, desde os que se formam ao final da vida de uma estrela até os supermassivos que residem nos centros das galáxias. Mas o que faz os buracos negros de bolso diferentes dos demais? Os buracos negros de bolso são uma classe especial que se acredita ter se formado pouco depois do Big Bang. Para entender melhor, visualize o universo primitivo como uma sopa quente e densa de partículas. Neste caldo primordial, sob certas condições, pequenas flutuações de densidade puderam ter colapsado, criando esses buracos negros diminutos. Assim, em seus primeiros momentos, o universo não só estava em expansão, mas também estava criando esses pequenos monstros gravitacionais que poderiam ter tido um impacto significativo em sua evolução. A existência desses buracos negros de bolso poderia explicar algumas das misteriosas características do universo, como a matéria escura. O que é a matéria escura, você pergunta? É uma forma de matéria que não emite luz nem energia e que não podemos ver diretamente, mas cuja existência inferimos pela forma como afeta as galáxias e a estrutura do cosmos. Os buracos negros de bolso poderiam estar relacionados a essa matéria escura, atuando como os tijolos que poderiam construir uma parte do andaime do universo. A relação entre esses buracos e a matéria escura convida a muitas perguntas intrigantes. Poderiam ser, de alguma forma, as sementes que deram origem às galáxias que vemos hoje? Ou talvez sejam os guardiões de segredos sobre a própria natureza do universo? Ao explorar esses conceitos, nos encontramos na interseção da cosmologia e da física, onde cada resposta gera novas perguntas. A relevância dos buracos negros de bolso se estende além de sua formação e sua relação com a matéria escura. Esses objetos também desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. Imagine que cada buraco negro de bolso é como uma faísca em um monte de palha. Ao cair na palha, a faísca pode acender um fogo que consome tudo ao seu redor. De maneira semelhante, a gravidade desses buracos negros pode influenciar a formação de novas estrelas e galáxias, afetando a estrutura do universo em escalas imensas. No entanto, a ciência não se detém na mera especulação. A busca por provas que respaldem a existência desses buracos negros de bolso está em andamento. Astrônomos e físicos estão utilizando telescópios e técnicas avançadas para detectar sinais que poderiam confirmar sua presença. Que tipo de pistas estão buscando? As anomalias no movimento das estrelas e das galáxias podem dar pistas sobre a existência desses objetos ocultos. À medida que nos aprofundamos no estudo dos buracos negros de bolso, nos deparamos com uma paisagem repleta de perguntas abertas. A relação com a inflação cósmica, a radiação de Hawking e as interações com a física quântica são apenas alguns dos temas que se entrelaçam nesta fascinante narrativa. Cada descoberta abre novas portas para a compreensão do universo e de nosso lugar nele. A história dos buracos negros de bolso também nos convida a refletir sobre o destino final desses objetos. O que lhes acontece à medida que envelhecem? Poderiam evaporar com o tempo, deixando apenas um rastro de sua existência? As respostas a essas perguntas poderiam mudar nossa compreensão da vida mesma no cosmos. Em última análise, os buracos negros de bolso não são apenas objetos astronômicos. Representam uma ponte entre a ciência e a filosofia. Nos desafiam a pensar na natureza do espaço, do tempo e da realidade. À medida que exploramos esses conceitos, nos encontramos à beira de uma nova compreensão sobre o universo e sua história. Assim, ao finalizar esta introdução, fica claro que os buracos negros de bolso são um tema que merece ser explorado a fundo. São pequenas peças de um quebra-cabeça cósmico que ainda não conseguimos completar. À medida que avançamos nesta jornada, manteremos a mente aberta e a curiosidade desperta.
A exploração desses mistérios não é apenas emocionante, mas também essencial para a nossa compreensão do cosmos. Você está pronto para adentrar no intrigante mundo dos buracos negros de bolso? Os buracos negros são um dos fenômenos mais fascinantes e enigmáticos do universo. Mas, o que são exatamente? Um buraco negro pode ser visualizado como uma espécie de armadilha gravitacional. Imagine que o espaço-tempo é como uma enorme teia de aranha. Quando um objeto muito massivo, como uma estrela, colapsa no final de sua vida, cria uma depressão nessa teia. Essa depressão é o que conhecemos como um buraco negro, mas nem tudo que cai nessa armadilha é visível. De fato, aqui reside seu mistério. Os buracos negros não são simplesmente buracos vazios. São entidades densas com uma gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar deles. Assim, se você se aproximar de um buraco negro, pode se sentir como se estivesse sendo absorvido por um enorme aspirador cósmico. Mas, como se formam esses titãs do espaço? Existem principalmente dois tipos, os buracos negros estelares e os supermassivos. Os primeiros se formam a partir do colapso de estrelas massivas, enquanto os segundos, que são milhões de vezes mais massivos que nosso Sol, estão localizados no centro de quase todas as galáxias, incluindo a nossa. Você já se perguntou por que são tão importantes na cosmologia? A resposta é que os buracos negros afetam a estrutura e evolução do universo de maneiras que mal começamos a compreender. A gravidade de um buraco negro pode influenciar a formação de estrelas e galáxias. É como se você tivesse um ímã gigante atraindo tudo ao seu redor e moldando o ambiente cósmico. A classificação dos buracos negros não para por aí. Existem também os buracos negros de massa intermediária, que são um enigma em si mesmos. Acredita-se que se formaram a partir da fusão de buracos negros menores, mas sua existência continua sendo um tema de debate entre os astrônomos. Como é possível que haja buracos negros de tamanho intermediário que ainda não detectamos? Essa pergunta ressoa no coração da pesquisa atual. Mas por que deveríamos nos preocupar com buracos negros que estão tão longe de nós? A razão é que esses objetos misteriosos podem nos dar pistas sobre como nosso universo se formou. Ao estudar seu comportamento e as interações que tem com outros corpos celestes, os cientistas podem inferir informações sobre o nascimento das galáxias e a distribuição da matéria no cosmos. Uma das características mais intrigantes dos buracos negros é sua singularidade. Um ponto em que a gravidade é tão intensa que as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. Esse conceito desafia nossa compreensão e nos leva a perguntar: o que acontece dentro de um buraco negro? Embora não possamos ver o que há dentro, as teorias sugerem que o espaço e o tempo como os conhecemos se desintegram. Alguns poderiam pensar que os buracos negros são apenas fenômenos de ficção científica, mas sua existência é respaldada por evidências sólidas. Por exemplo, os astrônomos detectaram ondas gravitacionais, que são vibrações no espaço-tempo causadas pela fusão de buracos negros. Essas ondas são como ecos do universo, revelando a dança cósmica desses gigantes invisíveis. A relação entre os buracos negros e a matéria escura é outro aspecto que desperta curiosidade. A matéria escura é uma forma de matéria que não podemos ver, mas sabemos que está lá porque afeta a gravidade dos objetos que podemos observar. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros de bolso poderiam estar relacionados à matéria escura, oferecendo assim uma possível explicação para esse grande mistério do universo. A evolução das galáxias também está intrinsecamente ligada à presença de buracos negros. À medida que os buracos negros crescem, atraem matéria e, consequentemente, influenciam a formação de novas estrelas. É como um ciclo interminável, onde a criação e a destruição estão em constante dança. Mas como sabemos que isso é verdade? Por meio de observações da luz das estrelas em galáxias distantes, os astrônomos conseguiram traçar a influência dos buracos negros na formação galáctica. A fascinação pelos buracos negros não vem apenas de sua natureza misteriosa, mas também de seu potencial para revolucionar nossa compreensão do universo. À medida que a tecnologia avança, os cientistas se encontram em uma busca intensa para detectar e estudar esses objetos. Cada nova descoberta pode potencialmente reescrever os livros de cosmologia. É essencial entender que, embora os buracos negros pareçam ser monstros cósmicos, também são fundamentais para a existência da vida como a conhecemos. Sem eles, o universo seria um lugar muito diferente, com uma estrutura e evolução que não poderíamos começar a imaginar. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há mais no universo do que podemos ver.
Os buracos negros são uma parte fundamental desse grande quebra-cabeça cósmico. A curiosidade humana nos leva a explorar, questionar e descobrir. Os buracos negros nos convidam a fazer precisamente isso. Com cada nova descoberta, o véu que cobre esses mistérios se levanta um pouco mais, revelando um universo cheio de surpresas e maravilhas. A busca por respostas sobre os buracos negros não é apenas uma aventura científica, mas também uma profunda reflexão sobre nossa própria existência no vasto cosmos. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. A teoria da relatividade de Einstein é um dos pilares fundamentais da física moderna, e para entender os buracos negros é essencial adentrar-se em seus conceitos, o que é a relatividade e como nos ajuda a compreender esses misteriosos objetos cósmicos. Para começar, pensemos no espaço e no tempo como dois elementos que estão intimamente entrelaçados, em um tecido chamado espaço-tempo. Esse tecido não é estático, se deforma e se curva na presença de massa. Mas o que isso realmente significa? Imagine que o espaço-tempo é como uma grande folha de borracha esticada. Se você colocar uma bola de boliche no centro, essa bola cria uma depressão na folha. Agora, se você tentar fazer rolar uma bolinha perto dessa depressão, verá que a bolinha girará em torno da bola de boliche. Essa é uma analogia de como os objetos massivos, como as estrelas ou os planetas, afetam o espaço-tempo ao seu redor. Quanto mais massivo é o objeto, maior é a curvatura que produz. Assim é como a gravidade funciona no universo. Agora, o que acontece quando um objeto é tão massivo que sua curvatura do espaço-tempo se torna extrema? É aí que entram os buracos negros. Na teoria de Einstein, um buraco negro se forma quando uma estrela colapsa sob sua própria gravidade. Esse colapso é tão intenso que cria uma região no espaço-tempo da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Aqui é onde se torna um verdadeiro enigma. O que acontece dentro de um buraco negro? Para aprofundar um pouco mais, consideremos a ideia de um horizonte de eventos. Este é o limite ao redor de um buraco negro. Imagine um rio caudaloso que tem um ponto de não retorno. Se você se deixar levar pela corrente além desse ponto, não há como voltar. De maneira semelhante, uma vez que você cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, não há volta. Não é fascinante pensar nesse limite que separa o conhecido do desconhecido? A relatividade de Einstein também nos mostra que o tempo não é uma constante. Nas proximidades de um buraco negro, o tempo se comporta de maneiras estranhas. Para um observador que está perto de um buraco negro, o tempo pode parecer passar mais devagar em comparação com alguém que está longe. Isso é conhecido como dilatação do tempo. Você consegue imaginar o que aconteceria se pudesse estar perto de um buraco negro? Teria a oportunidade de experimentar o tempo de uma maneira completamente diferente. À medida que continuamos explorando a relatividade, descobrimos que essa teoria não se aplica apenas aos buracos negros, mas a todo o universo. Nos ajuda a entender como as galáxias se movem, como a luz se comporta e como as estruturas cósmicas se formam. Mas a relatividade pode nos ajudar a desvendar os segredos do universo primitivo logo após o Big Bang? A resposta é sim. A relatividade nos permite formular perguntas sobre a expansão do universo e a natureza da matéria que o compõe. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era extremamente denso e quente. Poderia ter se formado um buraco negro nessas condições? É uma possibilidade intrigante que os cientistas ainda estão investigando. No entanto, nem tudo na relatividade é fácil de digerir. Quanto mais massa um objeto tem, mais se deforma o espaço-tempo ao seu redor, e isso cria desafios conceituais. Como reconciliar a relatividade com a mecânica quântica, que rege o comportamento das partículas subatômicas? Este é outro dos grandes mistérios da física moderna, e os buracos negros são uma chave nessa busca. Ao longo da história da ciência, houve muitas perguntas sobre os buracos negros e sua relação com a relatividade. Eles são realmente portais para outras dimensões? O que acontece no centro de um buraco negro, a chamada singularidade? À medida que a ciência avança, novas teorias surgem, desafiando nossas noções anteriores. O que é certo é que a relatividade de Einstein mudou nossa forma de ver o universo. Os buracos negros, em sua essência, são uma manifestação de como a gravidade e a relatividade se entrelaçam. São os lugares onde as regras da física que conhecemos parecem se romper.
À medida que nossa compreensão da relatividade se aprofunda, também nos atrevemos a explorar as implicações desses misteriosos objetos na cosmologia, na formação de estruturas e na evolução do universo. A relatividade não é apenas uma teoria, é uma janela para os segredos do cosmos. Ao compreender como funciona a gravidade e como afeta o espaço e o tempo, nos aproximamos um passo mais de desvendar os mistérios dos buracos negros. Quem sabe que outras maravilhas o universo nos reserva à medida que continuamos explorando? Cada descoberta nos leva a novas perguntas e a novos horizontes, convidando-nos a continuar perguntando e aprendendo. Os buracos negros primordiais, esses misteriosos objetos do cosmos, são uma das fascinantes peças do quebra-cabeça do universo. Mas como se formaram? O que os torna diferentes de outros buracos negros que conhecemos? Para entender isso, é importante retroceder no tempo, a um momento muito, muito distante, logo após o Big Bang. Naquela época, o universo era um lugar extremamente quente e denso, onde as partículas se moviam a velocidades impressionantes e a gravidade tinha um efeito diferente do que conhecemos hoje em dia. Imagine que o universo é como um enorme balão que está se inflando rapidamente. À medida que se expande, as condições mudam de forma drástica. Nesta fase inicial, pequenas flutuações de densidade no tecido do espaço-tempo poderiam ter criado regiões onde a matéria se acumulava. Mas, o que aconteceria se essas regiões fossem tão densas que a gravidade começasse a dominar tudo? É aí que entram os buracos negros primordiais. Esses buracos negros não se formaram a partir de estrelas como os que vemos nas galáxias atuais. Em vez disso, nasceram dessas pequenas flutuações de densidade em um universo primordial. É como se você tivesse um monte de areia e, ao apertá-la, algumas partes se compactassem mais do que outras, criando pequenos montículos. No caso do universo, esses montículos eram regiões onde a gravidade se tornou forte o suficiente para formar um buraco negro. A formação desses buracos negros de bolso foi um processo rápido. Nos primeiros minutos após o Big Bang, quando o universo ainda estava em sua infância, as condições eram ideais para que se formassem. Mas, o que isso significa para nós hoje? Significa que esses buracos negros primordiais poderiam ser muito mais comuns do que pensamos e, de fato, poderiam estar em toda parte, embora sejam difíceis de detectar. As teorias sugerem que poderiam ter sido responsáveis pela criação da matéria escura. Você imagina que os buracos negros de bolso são como os tijolos da estrutura do universo? À medida que o universo se expandia, esses pequenos buracos negros poderiam ter influenciado como as galáxias e outras estruturas se formaram. Isso é um conceito fascinante, porque nos leva a pensar na interconexão entre diferentes elementos do cosmos. Uma pergunta intrigante é se esses buracos negros primordiais poderiam ser a chave para entender alguns dos fenômenos mais estranhos do universo. Por exemplo, sua existência poderia fornecer respostas sobre a matéria escura, essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo, mas que não podemos ver. Se os buracos negros de bolso são, na verdade, parte da matéria escura, o que isso significa para nossa compreensão do universo? Algumas teorias sugerem que poderiam ter sido tão pequenos quanto uma noz ou tão grandes quanto uma estrela, dependendo de onde e como se formaram. Isso nos leva a perguntar: existem diferentes tipos de buracos negros primordiais? A resposta é sim. Poderia haver uma variedade de tamanhos e massas, o que complicaria ainda mais nosso entendimento. Se esses buracos negros são tão diversos, imagine as implicações que teríamos que considerar em nossa busca pela verdade sobre o cosmos. Além disso, há outra pergunta que nos convida a refletir: como podemos detectar esses buracos negros primordiais? Sua natureza os torna esquivos, mas há teorias e experimentos em andamento que tentam desvendar seus segredos. Desde estudos de ondas gravitacionais até observações da radiação cósmica de fundo, os cientistas estão em uma corrida para encontrar provas que respaldem a existência desses objetos. Pense no universo como um grande quebra-cabeça que ainda não completamos. Cada descoberta sobre os buracos negros primordiais é como encontrar uma peça que se encaixa perfeitamente no lugar certo. Que outras surpresas nos aguardam? O que mais podemos aprender desses pequenos, mas poderosos objetos que poderiam ter desempenhado um papel crucial na formação do cosmos? À medida que exploramos essa noção, é importante lembrar que cada resposta gera novas perguntas. A ciência avança através da curiosidade e da indagação. E os buracos negros primordiais são um campo fértil para isso. Cada nova descoberta nos empurra para frente, abrindo portas para novas teorias e possibilidades.
A existência de buracos negros primordiais não só nos ajuda a entender o passado do universo, mas também levanta questões sobre seu futuro. Para onde nos levará essa busca? E como esses buracos negros influenciarão a evolução das galáxias e, em última instância, do próprio universo? Assim, enquanto exploramos o mistério dos buracos negros de bolso, lembremos que cada descoberta é apenas o começo de uma nova aventura. A curiosidade humana tem sido o motor da ciência, e cada pergunta que surge sobre esses fascinantes objetos nos aproxima um passo mais de desvendar a complexidade do cosmos. Em resumo, os buracos negros primordiais são uma janela para o universo primitivo, um lembrete de que, embora nossa compreensão do cosmos tenha avançado, ainda há muito a descobrir. Com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas a origem desses objetos, mas também seu papel no vasto e enigmático universo em que vivemos. A relação entre a matéria escura e os buracos negros primordiais é um tema fascinante que desperta muitas perguntas. Como é possível que esses misteriosos objetos cósmicos, que parecem ser imensos devoradores de matéria, estejam conectados a algo tão etéreo como a matéria escura? Para começar, é crucial entender que a matéria escura não é como a matéria que conhecemos. Não emite luz, não reflete luz, e por isso não podemos vê-la diretamente. No entanto, sabemos que está lá porque podemos sentir sua influência gravitacional nas galáxias e na estrutura do universo. Os buracos negros de bolso, esses pequenos mas enigmáticos buracos negros que supostamente se formaram no universo primitivo, poderiam desempenhar um papel crítico na compreensão da matéria escura. Poderiam ser, de fato, uma parte dela. Uma das teorias mais intrigantes sugere que esses buracos negros poderiam ser uma forma de matéria escura, agindo como pontos de ancoragem no cosmos. Mas como isso poderia ser possível? Primeiro pensemos em como se formam os buracos negros de bolso. Acredita-se que esses buracos negros, que são muito menores que suas contrapartes estelares e supermassivos, se originaram em condições extremas logo após o Big Bang. Naqueles momentos, a energia e a densidade do universo eram incrivelmente altas, criando um caldo cósmico onde poderiam surgir flutuações. Essas flutuações poderiam ter colapsado em pequenos buracos negros, aprisionando matéria escura em seu entorno. A matéria escura é fundamental para a formação das estruturas do universo, como as galáxias. Sem ela, as galáxias não teriam gravidade suficiente para se manter unidas. Agora, se os buracos negros de bolso atuam como núcleos de gravidade, poderiam ajudar a agrupar a matéria escura ao seu redor, criando um ambiente propício para a formação de galáxias e outros corpos celestes. Imagine que os buracos negros de bolso são como pequenas ilhas em um oceano de matéria escura. O que aconteceria se essas ilhas fossem a chave para a formação de continentes cósmicos? A interação entre a matéria escura e os buracos negros de bolso também levanta questões sobre como essa matéria está distribuída ao longo do universo. A matéria escura não está distribuída de maneira uniforme, em vez disso, se agrupa em halos ao redor das galáxias. Esses halos poderiam ser influenciados pelos buracos negros de bolso, que poderiam atuar como catalisadores no processo de agrupamento. Estamos falando então de uma dança cósmica entre esses dois elementos? A influência dos buracos negros de bolso na matéria escura poderia ter implicações mais amplas. Se esses buracos negros são, de fato, parte da matéria escura, poderíamos estar olhando na direção errada em nossa busca para entender o que exatamente é a matéria escura. Poderiam os buracos negros de bolso ser as chaves que nos ajudam a desvendar os segredos do universo? Além disso, a existência desses buracos negros de bolso poderia oferecer uma nova perspectiva sobre a evolução do universo. Em vez de ver a matéria escura como um componente isolado, poderíamos entendê-la como parte de um sistema mais complexo, onde os buracos negros desempenham um papel essencial. Isso poderia mudar radicalmente nossa visão sobre como se formam e evoluem as galáxias, e, portanto, como se desenvolve o universo como um todo. À medida que a ciência avança, os pesquisadores estão buscando maneiras de detectar esses buracos negros de bolso e sua relação com a matéria escura. Imagine se pudéssemos observar a influência gravitacional de um buraco negro de bolso em um halo de matéria escura. Isso não apenas confirmaria sua existência, mas também nos daria pistas sobre a natureza da própria matéria escura. Estamos prestes a desvendar um novo capítulo na cosmologia?
As teorias que conectam os buracos negros de bolso e a matéria escura ainda estão emergindo, mas a curiosidade científica nos leva a continuar explorando. A física de partículas e a cosmologia estão cada vez mais entrelaçadas, e entender como esses elementos interagem pode ser a chave para resolver alguns dos maiores mistérios do universo. Que novas perguntas surgirão ao investigar essas conexões? A busca pela matéria escura e a compreensão dos buracos negros de bolso são dois frontes da mesma batalha científica. À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, é essencial lembrar que cada descoberta pode influenciar nossa compreensão do que nos rodeia. O que mais estamos prestes a descobrir sobre a matéria escura e os buracos negros? A ciência é uma jornada contínua de descoberta e assombro, e os buracos negros de bolso são apenas uma das muitas peças do quebra-cabeça. Se esses pequenos gigantes são realmente parte da matéria escura, poderíamos estar a um passo de desvendar o tecido do próprio universo. Estamos prontos para seguir em frente e ver que outros segredos nos aguardam na imensidão do espaço? A resposta poderia mudar tudo o que sabemos sobre nosso lugar no cosmos. No vasto cenário do cosmos, os buracos negros desempenham um papel fundamental, mas você sabia que também são atores-chave na evolução do universo? Nesta sessão, nos aprofundaremos em como esses objetos misteriosos influenciam a formação e o desenvolvimento de galáxias, assim como na estrutura em grande escala do universo. Comecemos considerando a forma como as galáxias se formam. Imagine um enorme jardim cósmico cheio de sementes. Cada semente representa uma galáxia que está em caminho de crescer. No início, essas sementes são pequenas e dispersas, mas há um fator que pode fazer com que algumas delas cresçam mais rápido do que outras. Esse fator são os buracos negros. À medida que as galáxias começam a se formar, os buracos negros agem como ímãs, atraindo matéria e estimulando o crescimento galáctico. Como isso acontece? Quando um buraco negro se encontra no centro de uma galáxia, sua intensa gravidade pode captar gás e poeira da região circundante. Esse processo cria um disco de material que gira ao seu redor, e ao mesmo tempo, o buraco negro emite energia na forma de radiação. Essa energia não apenas ilumina a galáxia, mas também aquece o gás, facilitando seu colapso e a formação de novas estrelas. Você já imaginou como é a vida em uma galáxia que tem um buraco negro em seu coração? A atividade desse grande comedor não apenas transforma o material ao seu redor, mas também pode influenciar o comportamento das estrelas próximas. A relação entre buracos negros e galáxias é uma dança cósmica. Em muitas galáxias, foi observada uma correlação entre a massa do buraco negro central e a quantidade de estrelas na galáxia. Quanto maior a massa do buraco negro, mais estrelas a galáxia pode conter. Isso sugere que, de alguma forma, ambos evoluem juntos. Mas o que isso implica para o futuro das galáxias? É interessante pensar que, em alguns casos, os buracos negros podem agir como reguladores do crescimento galáctico. Quando uma galáxia acumula matéria demais, o buraco negro pode liberar quantidades massivas de energia, o que por sua vez pode interromper a formação de novas estrelas. Esse processo é conhecido como retroalimentação. Imagine que você tem um jardim que cresce desmesuradamente. Se você decide podá-lo, evita que ele se torne um caos. Assim é como os buracos negros ajudam a controlar o crescimento das galáxias. Ao observar o universo em grande escala, os buracos negros não apenas afetam as galáxias, mas também influenciam a estrutura do universo como um todo. Em um nível mais amplo, acredita-se que os buracos negros podem ser responsáveis pela formação de estruturas como aglomerados de galáxias. Quando esses objetos massivos se movem pelo espaço, podem atrair outras galáxias e matéria, criando uma rede cósmica interconectada. Você consegue imaginar como seria essa rede, com fios de galáxias entrelaçados pela força da gravidade dos buracos negros. Além disso, os buracos negros podem ser responsáveis pela formação de buracos de minhoca, que são como túneis que conectam diferentes partes do universo. Embora isso seja mais teórico, a ideia é fascinante. Se os buracos de minhoca existem, poderiam permitir a viagem através do cosmos de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. No entanto, esse aspecto dos buracos negros está cheio de mistérios e perguntas sem resposta. À medida que olhamos para o futuro, a pesquisa sobre buracos negros e seu papel na evolução do universo continua em expansão. Os astrônomos estão desenvolvendo novas tecnologias e métodos para estudar esses objetos.
Com telescópios cada vez mais avançados, podemos observar o comportamento dos buracos negros e sua influência nas galáxias com maior detalhe. Que novas surpresas o universo nos reserva nesse sentido? Através dos séculos, nossa compreensão dos buracos negros evoluiu, mas sua natureza continua sendo em grande parte um enigma. Serão verdadeiramente os buracos negros os arquitetos do universo, moldando a forma como as galáxias se desenvolvem e evoluem? A resposta a essa pergunta ainda está por ser descoberta, e cada nova descoberta nos aproxima mais de entender seu papel no cosmos. Imagine que cada vez que olhamos para o céu, estamos observando uma vasta tela na qual os buracos negros deixaram sua marca. Cada estrela, cada galáxia, cada aglomerado de matéria está interconectado de maneiras que mal começamos a compreender. Os buracos negros, longe de serem meros objetos escuros e misteriosos, são atores vitais na história do universo. Assim, da próxima vez que você pensar em buracos negros, lembre-se de que sua influência vai muito além do que podemos ver. Eles são os catalisadores da evolução cósmica, moldando as galáxias e afetando a própria estrutura do universo. Ao continuar explorando esses enigmáticos objetos, não estamos apenas desvendando os segredos do cosmos, mas também nossa própria existência dentro dele. A relação entre os buracos negros e a evolução do universo é uma das histórias mais fascinantes que podemos contar. E embora ainda haja muitas perguntas em aberto, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Que novas revelações nos aguardam no vasto e misterioso universo que habitamos? Realmente existem os buracos negros de bolso? Essa pergunta tem intrigado cientistas, astrônomos e curiosos de igual forma. A resposta não é simples, mas é fascinante. Os buracos negros de bolso, esses objetos misteriosos que podem ser menores que um átomo e que talvez se formaram nos primeiros momentos após o Big Bang, têm sido objeto de muitas teorias e especulações. Mas há alguma evidência concreta que sugira que esses diminutos buracos negros realmente existem? Para começar, é importante compreender que a ciência avança por meio da observação e da evidência. No caso dos buracos negros de bolso, a busca por provas é um desafio, já que são tão pequenos e massivos que sua detecção direta é quase impossível. No entanto, os cientistas desenvolveram métodos engenhosos para inferir sua existência. A chave está em observar como a matéria se comporta ao seu redor. Se um buraco negro de bolso passar perto de uma estrela ou de outro objeto celeste, pode atrair matéria para si. Esse processo geraria uma quantidade significativa de energia na forma de radiação, que poderia ser detectada por nossos telescópios. Mas, que tipo de evidência se busca? Uma das pistas mais emocionantes provém da matéria escura, essa substância misteriosa que constitui aproximadamente 25% do universo. Alguns pesquisadores sugerem que os buracos negros de bolso poderiam ser uma forma de matéria escura. Se isso for verdade, então a busca por esses buracos negros poderia resolver dois mistérios cósmicos ao mesmo tempo. A ideia é que, se conseguirmos detectar o sinal de um buraco negro de bolso, também estaríamos de fato detectando a matéria escura. Imagine que você está tentando encontrar um peixe em um vasto oceano. Se o peixe é pequeno e rápido, pode ser difícil de pegar. No entanto, se você lançar uma rede e encontrar muitos outros peixes ao redor, poderia inferir que há um peixe grande escondido em algum lugar. De maneira semelhante, os buracos negros de bolso podem não ser visíveis por si mesmos, mas sua influência em seu entorno poderia ser detectada, como os peixes no oceano. Os experimentos em andamento para buscar buracos negros de bolso são diversos e emocionantes. Alguns cientistas estão utilizando observações de raios gama, enquanto outros estão explorando os efeitos gravitacionais que esses buracos negros poderiam provocar na matéria circundante. Esses métodos são como diferentes tipos de lâmpadas que iluminam cantos distintos da vasta escuridão do universo, permitindo-nos vislumbrar o que se oculta nas sombras. Algo igualmente intrigante é a possibilidade de que os buracos negros de bolso não sejam apenas objetos ocultos, mas que também desempenhem um papel ativo na formação de estruturas no universo. Se esses pequenos buracos negros se agruparem ou se fundirem, poderiam influenciar a formação de galáxias, estrelas e outros corpos celestes. Isso levanta a questão: poderiam os buracos negros de bolso ser um componente essencial no quebra-cabeça da cosmologia moderna? Por outro lado, a ideia de que os buracos negros de bolso possam existir também levanta questionamentos sobre nossa compreensão da gravidade e da física quântica.
poderiam esses buracos negros ser a ponte entre a relatividade geral e a mecânica quântica? A busca por respostas a essas perguntas é uma jornada que leva os cientistas a explorar os limites do conhecimento humano. Entender a existência desses buracos negros também nos leva a refletir sobre as implicações filosóficas e teóricas. Se revelarem reais, como isso mudaria nossa percepção do universo? Estamos realmente sozinhos em um cosmos cheio de mistérios, ou há mais a descobrir, além do que nossos olhos podem ver? O caminho para a confirmação dos buracos negros de bolso está repleto de desafios. Mas a comunidade científica não desiste. Novas tecnologias e métodos de observação estão em desenvolvimento, e os futuros telescópios poderiam oferecer uma visão mais clara desses fenômenos. A curiosidade e a determinação impulsionam o avanço da ciência. E cada pequena descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do cosmos. A existência de buracos negros de bolso não se limita ao âmbito da ciência, mas também capturou a imaginação do público. Livros, documentários e filmes exploraram esses conceitos, levando o mistério do universo à consciência coletiva. A ciência e a cultura se entrelaçam, alimentando uma busca incessante por conhecimento e entendimento. À medida que avançamos na pesquisa sobre buracos negros de bolso, é fundamental manter a mente aberta e a curiosidade viva. Cada nova teoria, cada pequena descoberta, pode mudar nossa compreensão do universo de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. A exploração do cosmos é uma jornada interminável, e cada resposta gera apenas mais perguntas. Em última análise, a busca por evidências sobre a existência de buracos negros de bolso é um reflexo de nossa própria natureza inquisitiva. Queremos entender o desconhecido, desvendar os mistérios que nos cercam e, em última instância, encontrar nosso lugar no vasto universo. Assim, enquanto continuamos essa emocionante busca, lembremos que cada passo à frente é uma vitória no caminho do conhecimento. A aventura apenas começa. A teoria da inflação cósmica revolucionou nossa compreensão do universo primitivo. Mas qual é o papel dos buracos negros de bolso nessa teoria? Para entendê-lo, primeiro precisamos imaginar o universo logo após o Big Bang. Naqueles primeiros momentos, o cosmos era um lugar extremamente quente e denso. No entanto, à medida que se expandia, também esfriava, permitindo a formação de partículas subatômicas e, eventualmente, átomos. Agora, em meio a essa expansão tumultuada, alguns cientistas sugerem que pequenas flutuações na densidade da matéria podem ter surgido. Essas flutuações, como bolhas em um líquido fervente, podem ter dado origem à formação dos buracos negros primordiais, também conhecidos como buracos negros de bolso. Mas, por que são importantes? Porque poderiam ter desempenhado um papel crucial na estrutura do universo tal como o conhecemos hoje. Imaginem que temos um tecido elástico que representa o espaço-tempo. Quando colocamos uma esfera pesada no centro, o tecido se deforma, criando um poço. Os buracos negros de bolso seriam como pequenas bolinhas que, ao cair nesse poço, poderiam influenciar como outras bolinhas se movem ao redor. Esses buracos negros, embora pequenos em comparação com suas contrapartes supermassivas, poderiam ter afetado a maneira como a matéria se agrupou no universo, facilitando a formação de galáxias. A pergunta que muitos se fazem é: esses buracos negros de bolso realmente existiram? Apesar de não os termos visto diretamente, a teoria da inflação cósmica sugere que sim, poderiam ter existido. As condições extremas do universo primitivo, combinadas com flutuações quânticas, criam um ambiente propício para sua formação. Mas, como se relacionam com a matéria escura, essa substância misteriosa que não podemos ver, mas que parece estar em toda parte? A conexão é fascinante. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros de bolso poderiam ser uma forma de matéria escura. À medida que o universo se expandia, esses buracos negros poderiam ter capturado matéria ao seu redor, formando um efeito gravitacional que influenciaria a estrutura das galáxias. Assim, em vez de serem meras curiosidades, esses buracos poderiam ser peças-chave no quebra-cabeça cósmico. Agora, se os buracos negros de bolso existiram no universo primitivo, o que isso significa para a nossa compreensão do cosmos atual? Imaginemos que cada buraco negro de bolso atuasse como um pequeno farol na escuridão do espaço. Se conseguirmos detectá-los, poderíamos obter informações valiosas sobre a matéria escura e a evolução das galáxias. A detecção desses objetos não é fácil, mas os avanços na tecnologia de telescópios e observatórios poderiam nos aproximar desse objetivo.
Neste ponto, talvez você esteja se perguntando como os buracos negros de bolso podem estar relacionados à inflação cósmica. A teoria postula que nos primeiros instantes do universo, tudo estava em um estado de caos, onde até mesmo pequenas flutuações poderiam ter levado à criação desses buracos. No entanto, o universo também experimentou uma rápida expansão, o que poderia ter dispersado esses buracos negros de bolso, deixando-nos com um mistério a resolver. A ideia de que um buraco negro de bolso poderia ter existido no momento em que o universo se formou levanta perguntas intrigantes. Esses pequenos buracos poderiam ter influenciado a formação de estruturas maiores, como galáxias e aglomerados de galáxias? A resposta pode estar entrelaçada com a própria natureza do espaço e do tempo. Se esses buracos negros de bolso se comportam de maneira diferente dos buracos negros maiores, poderíamos abrir uma nova porta para a compreensão de como as estruturas se formam no universo. As implicações da existência de buracos negros de bolso se estendem além da cosmologia. Também desafiam nossa compreensão da física quântica e como se relaciona com a gravidade. À medida que exploramos essas interações, podemos encontrar novas maneiras de ver o universo e sua evolução. Cada descoberta pode ser um tijolo na construção de nossa compreensão do cosmos. Por fim, não podemos esquecer que a pesquisa sobre buracos negros de bolso está em suas primeiras etapas. À medida que os cientistas continuam investigando, poderíamos encontrar respostas para perguntas que estão no ar há décadas. A possibilidade de que esses pequenos buracos negros existissem no universo primitivo nos convida a continuar explorando e questionando o que acreditamos saber. Cada nova teoria e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. E embora os buracos negros de bolso possam parecer um conceito abstrato, poderiam ser a chave para entender não apenas nosso passado cósmico, mas também o futuro da pesquisa em cosmologia. A curiosidade humana é insaciável. E essa busca por respostas continuará nos impulsionando para frente, desvendando os segredos do universo, uma pergunta de cada vez. A conexão entre os buracos de minhoca e os buracos negros tem fascinado os cientistas durante décadas, mas o que são realmente esses fenômenos misteriosos e como se relacionam entre si? Para entender, primeiro é importante lembrar que os buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar deles, nem mesmo a luz. Por outro lado, os buracos de minhoca são soluções teóricas para as equações da relatividade geral de Einstein, que permitem conectar diferentes pontos do espaço-tempo, quase como se fossem atalhos através do universo. Imagine que o espaço-tempo é uma folha de papel. Se você dobrar essa folha e fizer um buraco nela, poderia conectar dois pontos distantes. Este é o conceito básico de um buraco de minhoca. Mas esses buracos de minhoca poderiam estar relacionados aos buracos negros? A resposta é sim, pelo menos em teoria. Alguns cientistas sugerem que um buraco de minhoca poderia surgir a partir de um buraco negro. Mas como isso poderia acontecer? Uma das ideias mais intrigantes é que no centro de um buraco negro existe uma singularidade, um ponto onde a gravidade é infinita e as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. Alguns teóricos propõem que, se fosse possível atravessar um buraco negro, poderíamos chegar a outro universo através de um buraco de minhoca. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas é uma possibilidade que os físicos estão explorando. Então, o que acontece se alguém tentar entrar em um buraco negro? A resposta é desconcertante. Ao se aproximar de um buraco negro, a gravidade se torna extremamente intensa e os efeitos de maré se fazem sentir. Isso significa que as forças gravitacionais são tão desiguais que poderiam esticar e esmagar você em um fenômeno que os cientistas chamam de espaguetificação. Mas, e se em vez de ser um destino mortal, um buraco negro pudesse ser um portal para outro lugar do espaço-tempo? À medida que os pesquisadores aprofundam essas questões, surge outra. É possível que os buracos de minhoca sejam estáveis. Muitos cientistas acreditam que, para que um buraco de minhoca seja útil como um atalho através do espaço, ele teria que ser estabilizado de alguma forma. E aqui é onde entra em cena a matéria exótica, uma forma teórica de matéria que teria propriedades incomuns, como uma pressão negativa. Essa matéria poderia ser a chave para manter um buraco de minhoca aberto, mas até agora não foi detectada na natureza. Mas o que isso implicaria para o nosso universo? Se os buracos de minhoca fossem reais e estáveis, poderiam oferecer um meio de viajar através do tempo ou até mesmo permitir a comunicação instantânea através de grandes distâncias.
Imagine enviar uma mensagem através de um buraco de minhoca e receber uma resposta quase instantaneamente. Não importando quão longe esteja a outra pessoa. No entanto, a realidade é que, até agora, tudo isso continua sendo pura especulação. Um ponto fascinante é que alguns cientistas teorizam que os buracos de minhoca poderiam ser criados por buracos negros. Mas isso implica um grande desafio, já que a singularidade no buraco negro poderia ser um obstáculo intransponível. No entanto, o estudo dos buracos de minhoca nos ajuda a entender melhor a natureza do espaço e do tempo, e nos leva a questionar nossa compreensão da própria realidade. À medida que a tecnologia avança, os astrofísicos continuam buscando evidências desses fenômenos. Observações recentes de buracos negros forneceram pistas sobre sua natureza. E embora não tenhamos encontrado um buraco de minhoca, a busca continua sendo emocionante. A relação entre buracos de minhoca e buracos negros nos leva a refletir sobre as leis do universo. Se realmente existem essas estruturas, nossa compreensão da física poderia mudar drasticamente. Que outros segredos o cosmos guarda? A possibilidade de viajar através do tempo ou conectar pontos distantes do universo desafia nossa imaginação e nos convida a explorar mais profundamente. Por fim, não podemos ignorar a influência desses conceitos na cultura popular. Filmes e livros exploraram a ideia de buracos de minhoca como portais para mundos desconhecidos, mas também há um fundo científico que respalda essas histórias. A ficção científica muitas vezes se baseia em teorias científicas reais, embora levadas ao extremo. Em conclusão, a relação entre buracos de minhoca e buracos negros é um campo de estudo que continua evoluindo. Embora ainda não tenhamos respostas definitivas, cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios do universo. A ciência, afinal, é uma jornada constante em direção ao desconhecido. E cada pergunta que respondemos gera apenas mais perguntas. Que outros segredos o universo nos reserva? Apenas o tempo dirá. A radiação de Hawking é um conceito que tem fascinado tanto cientistas quanto aficionados à ciência. O que é essa radiação e por que é tão importante para entender a vida e a morte dos buracos negros, incluindo os misteriosos buracos negros de bolso? Para compreendê-lo, é útil pensar nos buracos negros como gigantescos aspiradores cósmicos. Esses objetos que nascem da morte de estrelas massivas têm um poder gravitacional tão intenso que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Mas o que acontece com eles ao longo do tempo? Pensemos em um buraco negro como um grande poço no espaço. Se você lançar uma bola de tênis em direção ao poço, ela cairá e nunca mais sairá. No entanto, a teoria de Hawking nos diz que, apesar de sua capacidade de capturar tudo o que se aproxima, os buracos negros não são eternos. De fato, eles podem perder massa e energia ao longo do tempo. Como isso é possível? A resposta está na mecânica quântica. Segundo essa teoria, o vácuo do espaço não está realmente vazio. Ele está cheio de partículas que aparecem e desaparecem constantemente. Quando um par de partículas se forma perto do horizonte de eventos de um buraco negro, uma delas pode cair dentro, enquanto a outra consegue escapar. Essa partícula que escapa se torna o que chamamos de radiação de Hawking. Você consegue imaginar que, apesar de sua força, um buraco negro pode suar energia na forma de radiação? Esse processo de emissão de radiação significa que, com o tempo, o buraco negro pode perder massa suficiente para eventualmente se evaporar completamente. É como se o buraco negro estivesse desejando deixar de existir, liberando sua energia no processo. Mas o que isso implica para os buracos negros de bolso? Esses pequenos buracos negros, que se acredita terem se formado no universo primitivo, poderiam ser muito mais suscetíveis à radiação de Hawking. À medida que um buraco negro de bolso perde massa, ele se aquece. Esse aquecimento pode fazer com que, no final, o buraco negro se torne uma explosão de energia. Imagine uma pequena bomba que, à medida que perde combustível, se torna mais instável e finalmente explode. Isso levanta uma pergunta intrigante. Esses buracos negros de bolso poderiam ter se evaporado antes que tivéssemos a oportunidade de detectá-los. A radiação de Hawking também nos permite explorar o conceito de entropia, que é uma medida da desordem em um sistema. Os buracos negros possuem uma grande quantidade de entropia devido à sua capacidade de capturar informação. Mas o que acontece com a informação que está dentro de um buraco negro quando ele se evapora? Esse dilema levou a debates apaixonantes na comunidade científica. A informação se perde para sempre ou se conserva de alguma forma?
A radiação de Hawking, portanto, não apenas oferece uma nova perspectiva sobre a vida e a morte dos buracos negros, mas também levanta questões fundamentais sobre a natureza do universo. Se os buracos negros podem se evaporar, isso significa que há um limite em seu tamanho e duração. Poderia haver um equilíbrio entre a criação de buracos negros e seu eventual desaparecimento? Ao compreender a radiação de Hawking, não estamos apenas desvendando os mistérios dos buracos negros, mas também tocando o coração da física moderna. As implicações dessa teoria são profundas e podem mudar nossa visão do cosmos. Pensemos nisso como um quebra-cabeça cósmico, em que cada peça, cada buraco negro e cada brilho de radiação nos aproxima um pouco mais da verdade sobre a natureza do universo. Então, qual é o futuro da pesquisa sobre a radiação de Hawking? Os cientistas estão desenvolvendo novas formas de detectar essa radiação e, por sua vez, entender melhor os buracos negros de bolso. A tecnologia avança rapidamente e cada nova descoberta pode abrir portas para novos conhecimentos. Isso nos leva a perguntar: estamos à beira de um novo amanhecer na cosmologia que pode revolucionar nossa compreensão dos buracos negros? A radiação de Hawking não é apenas um fenômeno fascinante, é um lembrete de que o universo está cheio de mistérios que ainda não deciframos. À medida que passamos mais tempo explorando esses conceitos, percebemos que há muito mais a descobrir. A curiosidade humana e nossa busca por conhecimento continuam nos impulsionando para frente, e cada pequeno passo em nossa compreensão pode nos levar a revelações surpreendentes. Assim, a radiação de Hawking se torna um fio condutor que une a vida e a morte dos buracos negros e, em última análise, nossa própria compreensão do cosmos. Cada buraco negro, cada brilho de radiação, cada pergunta que surge a partir desse fenômeno nos leva a uma maior exploração e a um desejo insaciável de conhecer mais sobre o universo em que habitamos. É uma jornada emocionante e, sem dúvida, uma que está apenas começando. No vasto universo, um dos grandes mistérios que nos intriga é como podemos detectar algo tão escorregadio como um buraco negro de bolso. Mas, o que são exatamente esses buracos negros diminutos e como podemos encontrá-los na imensidão do cosmos? A busca por esses objetos fascinantes é um desafio que une astrônomos e físicos de todo o mundo. Para começar, é importante entender que os buracos negros de bolso são muito menores que seus primos supermassivos, que residem no centro das galáxias. Esses buracos negros de bolso poderiam ser tão minúsculos quanto uma partícula subatômica, o que torna sua detecção um verdadeiro desafio. Mas como podemos buscar algo que, em teoria, poderia ser menor que um grão de areia? Uma forma de abordá-lo é através das interações que esses buracos negros poderiam ter com a matéria ao seu redor. Assim como um ímã que atrai limalha de ferro, um buraco negro de bolso poderia influenciar objetos próximos. Se conseguirmos observar o movimento de estrelas ou gás que se comportam de maneira estranha, isso poderia ser uma pista de que há um buraco negro oculto nas proximidades. Mas quão fácil é realmente ver esses efeitos? Os telescópios que utilizamos hoje em dia estão projetados para captar uma variedade de comprimentos de onda, desde a luz visível que nossos olhos podem ver até as ondas de rádio que nos chegam das profundezas do espaço. No entanto, os buracos negros não emitem luz. De fato, são conhecidos por absorver tudo ao seu redor. Isso significa que, para detectá-los, precisamos ser engenhosos e buscar indiretamente suas pegadas. Mas, como se faz isso? Uma técnica promissora é observar a radiação que emitem os objetos que caem em um buraco negro de bolso. Quando a matéria se aproxima de um buraco negro, aquece e brilha intensamente antes de ser devorada. Essa luz pode ser detectada por nossos telescópios, o que nos dá indícios da presença de um buraco negro. No entanto, isso também levanta uma pergunta intrigante. Poderíamos perder a pista de um buraco negro se não houver matéria ao seu redor? Outra estratégia que está sendo explorada é a busca por microlentes gravitacionais. Quando a luz de uma estrela distante passa perto de um buraco negro, a gravidade deste último pode dobrar a luz, fazendo com que a estrela apareça mais brilhante durante um breve momento. Esse efeito é semelhante a como uma lupa pode focar a luz do Sol em um único ponto. Então, se detectarmos um aumento repentino no brilho de uma estrela, poderíamos estar presenciando a passagem de um buraco negro de bolso. Mas, quantos desses fenômenos poderíamos realmente observar? Além disso, há experimentos em andamento que buscam detectar os efeitos da radiação de Hawking.
uma teoria proposta por Stephen Hawking que sugere que os buracos negros podem emitir partículas devido a efeitos quânticos. Essa radiação é extremamente tênue e difícil de detectar, mas se for alcançada, seria um marco na busca por buracos negros de bolso. No entanto, realmente temos a tecnologia para realizar essas medições? Os avanços em telescópios de próxima geração, como os que estão sendo projetados para captar comprimentos de onda infravermelhos, poderiam oferecer uma nova esperança na caça a buracos negros de bolso. Ao observar o universo em diferentes faixas do espectro eletromagnético, poderíamos descobrir novas pistas sobre sua existência. Mas quão perto estamos de ter esses telescópios em funcionamento? A colaboração internacional entre cientistas também desempenha um papel fundamental. Grupos de pesquisa em diferentes partes do mundo estão trabalhando juntos para combinar dados e melhorar nossas possibilidades de detecção. Esse esforço conjunto é semelhante a uma equipe de detetives que compartilha pistas para resolver um caso complicado. Mas quão eficaz pode ser essa colaboração em um campo tão vasto e diverso como a cosmologia? Por fim, a detecção de buracos negros de bolso não apenas tem implicações para a cosmologia, mas também para a nossa compreensão da matéria escura. Se esses buracos negros são, de fato, componentes da matéria escura, sua descoberta poderia revolucionar nossa compreensão do universo. Mas estamos preparados para as mudanças que isso poderia trazer à nossa visão do cosmos? Enquanto avançamos em nossa busca por esses enigmáticos buracos negros de bolso, a curiosidade e a inovação nos guiarão. Cada novo avanço tecnológico e cada descoberta científica nos aproximam um passo mais de resolver um dos grandes mistérios do universo. No entanto, o caminho para a detecção desses objetos é longo e cheio de desafios. A ciência avança em seu próprio ritmo e nossa compreensão do cosmos continua a evoluir. Assim, à medida que continuamos explorando o vasto mar do universo, a pergunta sobre os buracos negros de bolso permanece em aberto. Com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos que nos cercam. A busca por esses buracos negros não é apenas uma questão de ciência, é uma exploração do desconhecido, uma jornada em direção aos confins do universo que promete nos revelar muito sobre a natureza da realidade em si. A aventura apenas começa. À medida que nos aprofundamos no fascinante mundo dos buracos negros de bolso, uma pergunta crucial surge: como eles poderiam mudar nossa compreensão do universo? Imaginemos que nosso cosmos é um enorme tapete, onde cada fio representa uma parte da matéria e da energia que nos rodeia. Os buracos negros de bolso poderiam ser esses fios perdidos que, ao serem descobertos, nos revelam um design completamente novo. Mas, o que isso significaria para a matéria escura e a estrutura do universo? A matéria escura é um dos grandes mistérios da cosmologia moderna. Constitui aproximadamente 25% da matéria e energia do universo, mas nunca a vimos diretamente. Agora, imagine que os buracos negros de bolso são como pequenos espelhos flutuantes em um rio escuro. Se conseguirmos entender como interagem com a matéria escura, poderíamos começar a vislumbrar a forma como os fios do nosso tapete cósmico se entrelaçam. Poderiam esses buracos negros ser os responsáveis pela atração gravitacional que observamos nas galáxias? A ideia de que esses buracos negros de bolso poderiam ser componentes-chave da matéria escura é intrigante. Se são tão pequenos que não podemos detectá-los diretamente, mas têm um peso gravitacional significativo, poderiam estar influenciando a forma como as galáxias se formam e evoluem. Imagine que cada vez que você olha para o céu estrelado, não está apenas vendo estrelas distantes, mas também pequenos buracos negros que, invisíveis aos nossos olhos, estão moldando o destino dessas estrelas. Ao longo da história, acreditamos que os buracos negros são apenas gigantescos e vorazes devoradores de matéria em grande escala. No entanto, os buracos negros de bolso nos oferecem uma visão diferente. Se esses objetos menores existem, poderiam ser os tijolos fundamentais da estrutura do universo. Em um cenário onde os buracos negros de bolso são reais, poderíamos estar falando de uma nova era na cosmologia, onde a matéria escura e a gravidade se entrelaçam de maneiras que nunca imaginamos. A existência de buracos negros de bolso também poderia ter implicações na forma como entendemos a evolução das galáxias. Se esses pequenos buracos negros estão presentes em quantidades significativas, poderiam ajudar a explicar por que algumas galáxias parecem se mover de maneira mais rápida do que deveria ser possível.
Assim como um barco que navega em uma corrente, as galáxias poderiam estar sendo empurradas pela influência gravitacional desses buracos negros invisíveis. Mas o que aconteceria se víssemos que essas galáxias não são apenas afetadas pela gravidade dos buracos negros, mas também fazem parte de um processo de formação mais amplo? A curiosidade não termina aqui. O que acontece quando consideramos o papel dos buracos negros de bolso na expansão do universo? Se esses buracos negros estão presentes no universo primitivo, poderiam ter desempenhado um papel crucial na formação de estruturas em grande escala. Pensemos na expansão do universo como um balão que está sendo inflado. À medida que se expande, os buracos negros de bolso poderiam estar presentes em seu interior, afetando a forma como as galáxias se distribuem, quase como se fossem pequenas bolhas que influenciam a superfície do balão. Além disso, a existência de buracos negros de bolso poderia ser a chave para desvendar a natureza da energia escura. Essa força misteriosa parece estar acelerando a expansão do universo. Se os buracos negros de bolso são componentes da matéria escura, poderiam interagir com a energia escura de maneiras ainda desconhecidas. Poderiam ser, de alguma forma, o elo que une esses dois grandes mistérios do cosmos. A pesquisa atual se concentra em detectar esses buracos negros de bolso. Com cada avanço em tecnologia, novas portas se abrem para a compreensão. Telescópios mais avançados e métodos inovadores nos permitem observar fenômenos que antes eram invisíveis. Mas o que acontecerá quando finalmente pudermos confirmar sua existência? A resposta poderia reescrever os livros didáticos da cosmologia, redefinindo nossa visão do universo em que vivemos. Nesse contexto, a pergunta de como os buracos negros de bolso poderiam mudar nossa compreensão do cosmos se torna mais urgente. A matéria escura, a evolução das galáxias, a energia escura, tudo está interconectado e os buracos negros de bolso poderiam ser a peça que falta nesse complicado quebra-cabeça. Talvez, ao entender seu papel, possamos vislumbrar o verdadeiro funcionamento do universo. À medida que avançamos em nossa exploração, é importante lembrar que cada resposta nos leva a novas perguntas. Que outros segredos poderiam estar escondidos nas sombras dos buracos negros de bolso? À medida que cada descoberta se acumula, o tapete do universo começa a tomar forma, revelando padrões que antes estavam ocultos. A busca por esses buracos negros poderia ser a aventura científica mais emocionante de nossa era. A cosmologia moderna se encontra em um ponto crucial, onde cada nova teoria e descoberta pode mudar radicalmente nossa compreensão. A existência de buracos negros de bolso poderia ser o fio condutor que nos leva a uma nova visão do cosmos. Se conseguirmos desvendar esses mistérios, poderíamos encontrar respostas para perguntas que persistiram por séculos. A história dos buracos negros de bolso ainda é uma narrativa inacabada. À medida que a ciência avança, nos encontramos diante da possibilidade de que a cosmologia moderna mude para sempre. A exploração desses objetos enigmáticos não apenas nos aproxima de compreender a matéria escura, mas também nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto universo. A busca apenas começou e o caminho está cheio de possibilidades. Estamos prontos para descobrir o que realmente se oculta nas profundezas do cosmos? Você sabia que os buracos negros e a física quântica são como dois grandes protagonistas de uma história fascinante que se desenrola no universo? Por um lado, temos os buracos negros, esses objetos misteriosos que capturam tudo o que se aproxima deles, até mesmo a luz. E por outro lado, a física quântica, que se aprofunda no mundo das partículas menores, onde as regras são muito diferentes das que conhecemos em nossa vida diária. Mas o que acontece quando esses dois mundos se cruzam? A resposta a essa pergunta é uma viagem apaixonante rumo ao desconhecido. Os buracos negros são conhecidos por sua poderosa gravidade, que pode fazer com que até mesmo a luz não consiga escapar de sua atração. No entanto, no reino da física quântica, as regras do jogo mudam. Neste mundo diminuto, as partículas podem se comportar de maneiras surpreendentes, existindo em múltiplos estados ao mesmo tempo. A pergunta que surge é: o que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Ela se perde para sempre ou é preservada de alguma forma? Uma das ideias mais intrigantes é a paradoxa da informação. Esta teoria sugere que, apesar de tudo o que entra em um buraco negro parecer desaparecer, a informação sobre esse material não se perde completamente. Imagine que seu livro favorito se perde em um buraco negro. A paradoxa propõe que a história do livro
Seus personagens e suas tramas não se desvanecem, mas ficam guardados de alguma forma, mesmo que não possamos acessá-los. Este enigma levou muitos cientistas a repensar o que sabemos sobre a natureza do universo e a própria realidade. A teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica são como dois grandes rios que fluem em direções diferentes. A relatividade descreve o cosmos em grande escala, enquanto a mecânica quântica se concentra no diminuto. Mas o que acontece quando tentamos unir essas duas correntes? Os buracos negros são o lugar ideal para essa fusão, pois são um ponto onde a gravidade é tão intensa que a relatividade se manifesta em sua máxima expressão. No entanto, em seu interior, as leis da mecânica quântica também deveriam ter um papel relevante. Uma das propostas mais emocionantes para reconciliar esses dois mundos é a ideia de que os buracos negros podem emitir uma forma de radiação, conhecida como radiação de Hawking. Esta emissão, teorizada pelo físico Stephen Hawking, sugere que, apesar de os buracos negros parecerem devorar tudo, também poderiam liberar energia na forma de partículas. Isso significaria que, em vez de serem eternos, os buracos negros poderiam eventualmente evaporar, tornando o ciclo de vida e morte desses objetos muito mais dinâmico. Também foi levantada a possibilidade de que os buracos negros não sejam apenas tragadores de informação, mas que possam atuar como portais para outras dimensões. Isso soa como ficção científica, mas alguns cientistas estão explorando a ideia de que, no coração de um buraco negro, poderiam existir conexões com universos paralelos. Se isso for verdade, poderíamos estar apenas a um passo de descobrir realidades que jamais imaginamos. À medida que aprofundamos nessas teorias, surgem mais perguntas. O que acontece com a matéria que cai em um buraco negro? Ela se transforma em algo completamente diferente? Ou talvez se reorganize de maneiras que ainda não compreendemos? Algumas teorias sugerem que a matéria poderia ser comprimida até um ponto de densidade infinita, criando o que é conhecido como uma singularidade. Esta singularidade é o centro do buraco negro, um lugar onde nossas leis da física se rompem. À medida que os cientistas continuam estudando os buracos negros, também enfrentam um grande desafio: a falta de informação. A dificuldade em observar o que acontece no interior de um buraco negro faz com que muitas dessas teorias permaneçam especulativas. Mas, como podemos obter dados sobre esses objetos enigmáticos? A resposta pode estar na observação dos efeitos que eles têm em seu entorno, como a forma como afetam as estrelas e a matéria ao seu redor. A exploração da relação entre os buracos negros e a física quântica não é apenas um desafio intelectual, mas também tem profundas implicações para a nossa compreensão do universo. Se conseguirmos desvendar os segredos dessa conexão, poderíamos dar um passo a mais em direção a uma teoria do tudo, que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica. Isso não é apenas uma busca científica, é uma busca que pode mudar nossa percepção da realidade. Com cada descoberta, novas perguntas surgem que convidam à curiosidade. Poderia haver outros fenômenos no cosmos que desafiam nossas noções de tempo e espaço? E se houver mais de um tipo de buraco negro, cada um com características que ainda não imaginamos? A exploração desses mistérios não só nos aproxima de uma maior compreensão do universo, mas também nos convida a refletir sobre nosso lugar nele. À medida que avançamos, é essencial manter a mente aberta. A ciência está em constante evolução, e o que hoje parece impossível pode ser a norma amanhã. O diálogo entre a física quântica e os buracos negros é um lembrete de que ainda há muito a descobrir e que cada resposta pode levar a novas perguntas. Assim, ao contemplar a relação entre os buracos negros e a física quântica, lembremos que estamos na fronteira do desconhecido, onde as regras do universo se retorcem e desafiam nossa compreensão. A curiosidade e o desejo de explorar são os motores que nos levam a descobrir as maravilhas do cosmos. Quem sabe que outros segredos o universo nos reserva? A morte dos buracos negros é um tema fascinante que nos leva a explorar os limites da física e a natureza do universo. O que acontece quando um buraco negro chega ao seu fim? Essa pergunta tem intrigado cientistas e filósofos igualmente. Para entender esse fenômeno, é essencial conhecer a ideia da evaporação dos buracos negros, um conceito introduzido pelo físico Stephen Hawking. Segundo sua teoria, os buracos negros não são entidades eternas, mas que com o tempo podem desaparecer. A evaporação dos buracos negros se baseia em um fenômeno quântico conhecido como radiação de Hawking. Imaginemos que o espaço vazio não é realmente vazio.
mas está cheio de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. Essas partículas são como pequenos flashes de energia que surgem do nada. Às vezes, essas partículas podem se formar justo no horizonte de eventos de um buraco negro, que é o ponto de não retorno. Quando isso acontece, uma das partículas pode cair dentro do buraco negro, enquanto a outra escapa. Essa fuga provoca que o buraco negro perca um pouco de sua massa, como se estivesse suando energia. Com o tempo, esse processo pode levar à diminuição gradual do tamanho do buraco negro. Mas, pode um buraco negro realmente desaparecer por completo? A resposta é sim. À medida que o buraco negro perde massa através da radiação de Hawking, eventualmente ele se torna tão pequeno que sua energia se transforma em uma explosão final, liberando uma explosão de energia. Esse momento é conhecido como a morte do buraco negro e é um evento cósmico impressionante. Imagine que um gigante se transforma em um flash de luz, deixando apenas um eco no vasto universo. A ideia de que os buracos negros eventualmente morrem levanta perguntas intrigantes sobre a conservação da informação. Se um buraco negro se evapora completamente, o que acontece com a informação que havia caído nele? Esse dilema levou a debates acalorados entre físicos, com alguns sugerindo que a informação se perde para sempre, enquanto outros acreditam que de alguma forma pode ser recuperada. Esse enigma é conhecido como a paradoxo da informação do buraco negro e continua sendo um dos maiores desafios da física moderna. Além disso, a morte dos buracos negros de bolso, que são muito menores que suas contrapartes estelares e supermassivos, pode ocorrer muito mais rapidamente. Esses buracos negros podem se evaporar em um tempo relativamente curto, talvez em escalas de tempo mais curtas que a vida de uma estrela. Isso os torna objetos particularmente interessantes de estudar, já que poderiam ter desempenhado um papel crucial na formação do universo primitivo. A compreensão da morte dos buracos negros também nos leva a refletir sobre o destino final do universo. Se os buracos negros se evaporam, o que resta em seu lugar? Alguns cientistas sugerem que, com o tempo, o universo poderia ficar vazio, dominado por partículas de baixa energia e radiação. Esse cenário, conhecido como a morte térmica do universo, apresenta uma visão melancólica de um cosmos onde tudo esfria e se dispersa. A morte dos buracos negros também tem implicações na forma como entendemos o tempo e o espaço. À medida que um buraco negro se evapora, muda a estrutura do espaço-tempo ao seu redor. Esse processo sugere que o universo é um lugar dinâmico, onde as entidades não são permanentes, mas estão em constante transformação. A ideia de que até mesmo os objetos mais massivos e poderosos podem desaparecer nos lembra da natureza efêmera da existência. Mas, e os buracos negros de bolso em particular? Sua rápida evaporação pode ter efeitos importantes na cosmologia. Se esses buracos negros se formaram no universo primitivo, é possível que tenham contribuído para a criação de estruturas cósmicas. No entanto, ao se evaporarem, também poderiam ter liberado uma quantidade significativa de energia nesse processo, influenciando a evolução do universo. Os estudos sobre a morte dos buracos negros nos convidam a olhar além do que conhecemos e a considerar o desconhecido. Eles nos empurram a questionar nossa compreensão da realidade e a explorar novos horizontes na física. À medida que avançamos em nossa pesquisa, é provável que surjam novas teorias e descobertas que mudem nossa visão do cosmos. Em resumo, a morte dos buracos negros, especialmente os buracos negros de bolso, nos oferece uma janela fascinante para os mistérios do universo. Mostra-nos que até mesmo as entidades mais poderosas têm um fim, e que esse fim pode ser tão surpreendente quanto sua própria existência. A exploração desses fenômenos não apenas nos ajuda a entender melhor o universo, mas também nos lembra que há muito mais a descobrir no vasto e enigmático cosmos que habitamos. Os buracos negros capturaram a imaginação de cientistas e artistas igualmente, mas como eles se infiltraram em nossas histórias e mitologias? Desde o cinema até a literatura, esses misteriosos objetos cósmicos têm sido representados de maneiras fascinantes e frequentemente inquietantes. Vamos explorar como os buracos negros deixaram sua marca na cultura popular e por que são tão intrigantes para nós. Quando pensamos em buracos negros, é difícil não lembrar do filme Interstellar. Nele, os personagens viajam através de um buraco negro, o que levanta uma pergunta fascinante. É possível que algum dia possamos viajar através deles? Embora a ciência por trás do filme seja sutil, sua representação visual abriu um diálogo sobre a natureza do espaço e do tempo.
O cinema pode nos ajudar a compreender conceitos tão complexos? Os livros também desempenharam um papel importante na difusão de ideias sobre buracos negros. Autores como Arthur C. Clarke e Carl Sagan usaram esses fenômenos como ferramentas narrativas. Em Encontro com Rama, Clarke descreve encontros com naves espaciais que utilizam buracos negros como portas para outros mundos. Não é incrível pensar que a ficção científica pode inspirar futuras investigações científicas? Séries de televisão como The Big Bang Theory incorporaram buracos negros em suas tramas de maneira humorística, tornando conceitos complexos mais acessíveis. Como uma comédia pode facilitar nossa compreensão da física? Talvez o humor seja uma maneira eficaz de tornar temas densos mais digeríveis. Os videogames também começaram a explorar esse tema. Em títulos como Mass Effect, os buracos negros são usados como parte da mecânica do jogo, permitindo que os jogadores viajem pelo espaço de maneiras que desafiam nossa compreensão atual. Poderia a interatividade dos videogames ser o futuro da educação em ciência? Na literatura infantil, os buracos negros podem ser apresentados como portais mágicos. Livros como O Buraco Negro, de David Almond, transformam esses fenômenos em aventuras emocionantes, ensinando os mais jovens sobre o espaço de uma maneira divertida. É possível que essas histórias formem a próxima geração de cientistas? A arte visual também tem sido um veículo para explorar a complexidade dos buracos negros. Pinturas e esculturas representam esses fenômenos de maneiras que provocam assombro e reflexão. O que nos diz a forma como representamos os buracos negros sobre nossa relação com o desconhecido? Não se pode esquecer o impacto dos documentários. Produções como Cosmos abordaram os buracos negros com um enfoque educativo, combinando ciência e narrativa para atrair audiências de todas as idades. O conhecimento apresentado dessa maneira é mais eficaz do que as aulas tradicionais? Os buracos negros também têm sido objeto de teorias conspiratórias e mitologias modernas. Alguns sustentam que poderiam ser portais para outras dimensões ou universos paralelos. O que nos leva a imaginar que há algo além de nossa compreensão atual? Talvez a curiosidade humana seja insaciável. A música não fica para trás. Canções que mencionam buracos negros evocam uma sensação de mistério e exploração. Como a música se relaciona com a ciência? Talvez, através da emoção que provoca, nos ajude a conectar com conceitos complexos de uma maneira mais profunda. As redes sociais fizeram com que o conhecimento sobre buracos negros se espalhasse mais rápido do que nunca. Memes, vídeos e publicações informativas capturaram a atenção de milhões. Poderia essa nova forma de comunicação ser a chave para despertar um maior interesse pela ciência? Os buracos negros têm sido usados como metáforas na poesia e na literatura contemporânea. Representam o desconhecido, o inexplorado e, frequentemente, o medo do que não compreendemos. Como esses símbolos ressoam tão profundamente em nossa psique coletiva? A relação entre a ciência e a cultura popular é complexa e fascinante. Os buracos negros, como elementos narrativos, nos convidam a questionar e explorar. Quem sabe? Talvez, em um futuro próximo, as histórias que contamos hoje se tornem a base das descobertas científicas de amanhã. Finalmente, o constante interesse nos buracos negros na cultura popular reflete nossa sede de conhecimento. Enfrentamos um universo vasto e enigmático, e os buracos negros são uma das muitas portas que nos convidam a atravessar. Que descobertas nos aguardam do outro lado? A única maneira de saber é continuar explorando. As teorias alternativas sobre os buracos negros são um fascinante campo de estudo que convida à curiosidade. O que aconteceria se, em vez de serem os monstros devoradores de matéria que conhecemos, os buracos negros de bolso fossem algo mais? Existem ideias intrigantes que desafiam nossa compreensão atual e abrem um leque de possibilidades. Uma das teorias mais interessantes sugere que os buracos negros de bolso poderiam não ser tão escuros quanto parecem. Em vez de serem simplesmente um ponto sem retorno, alguns cientistas propõem que esses buracos poderiam agir como portais para outras dimensões ou até mesmo para outros universos. Você consegue imaginar um lugar onde as regras da física são completamente diferentes? A ideia de que um buraco negro possa ser uma porta para outra realidade é emocionante e aterradora ao mesmo tempo. Outra alternativa se concentra na possibilidade de que os buracos negros não sejam objetos finais, mas sim um passo em um ciclo cósmico. Nessa visão, depois que um buraco negro comeu toda a matéria ao seu redor,
ele poderia explodir ou colapsar em uma nova fase de existência. Em vez de desaparecer, talvez se tornem algo completamente novo. Poderiam esses buracos negros ser os criadores de novas estrelas e galáxias? A natureza poderia estar muito mais entrelaçada do que pensamos. Mas, e quanto aos buracos negros de bolso no contexto da matéria escura? Alguns cientistas especularam que esses buracos poderiam ser a chave para compreender essa substância misteriosa que compõe grande parte do universo. Nessa teoria, os buracos negros de bolso poderiam ser os fragmentos de matéria escura que interagem de maneiras que ainda não compreendemos. Poderiam ser uma forma de matéria escura em si mesmos? Essa abordagem oferece uma nova maneira de olhar para o quebra-cabeça cósmico. À medida que aprofundamos no tema, encontramos teorias que sugerem que os buracos negros de bolso poderiam estar relacionados à energia escura. Essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. Nesse sentido, os buracos negros poderiam ser não apenas devoradores de matéria, mas também geradores de energia. Poderiam fazer parte de um equilíbrio cósmico que ainda não conhecemos? A conexão entre buracos negros e energia escura nos convida a refletir sobre a própria natureza do universo. Além disso, há quem proponha que os buracos negros de bolso poderiam ser uma manifestação de fenômenos quânticos. Nesse caso, sua existência não seria apenas uma questão de gravidade, mas também das estranhas regras da mecânica quântica. Isso levanta perguntas intrigantes. Poderia um buraco negro de bolso ser a chave para unir a relatividade geral e a mecânica quântica? Imaginar um cenário onde essas duas grandes teorias se encontram é um exercício fascinante. As teorias alternativas também incluem a possibilidade de que os buracos negros não existam de fato, pelo menos não da forma como os entendemos. Alguns cientistas sugerem que o que interpretamos como buracos negros poderiam ser, na verdade, estrelas de nêutrons extremamente densas. Poderia ser que estivéssemos olhando de forma errada para esses fenômenos cósmicos? Essa ideia nos leva a questionar tudo o que sabemos e nos convida a explorar novas formas de entender o universo. Não podemos esquecer as teorias que exploram a relação entre buracos negros e buracos de minhoca. Alguns pesquisadores sugerem que poderiam estar interconectados de formas que ainda não descobrimos. Imagine um buraco negro que, na verdade, é um túnel para outro lugar do espaço-tempo. Essa ideia, que uma vez pareceu saída de um romance de ficção científica, está começando a ganhar terreno na comunidade científica. Adentrando essas teorias, também encontramos a noção de que os buracos negros de bolso poderiam ser, em certo sentido, uma ilusão. Alguns cientistas argumentam que o que entendemos como o horizonte de eventos de um buraco negro poderia não ser tão definitivo quanto acreditamos. Em vez de um limite claro, poderia ser uma área de transição onde as leis da física se comportam de maneira estranha. Poderia ser que estivéssemos projetando nossas próprias limitações no que vemos. As teorias alternativas não apenas nos oferecem respostas, mas também nos brindam um sem fim de perguntas. O que aconteceria se os buracos negros de bolso fossem, de fato, uma peça-chave em um quebra-cabeça cósmico muito maior? A ciência está em constante evolução. E cada nova teoria é um convite a questionar o que acreditamos saber. Isso é o que torna o estudo dos buracos negros, e em particular dos de bolso, tão emocionante. A busca por respostas continua, e com cada descoberta, nossa compreensão do universo se expande. À medida que os cientistas continuam explorando essas teorias, é possível que cheguemos a compreender não apenas a natureza dos buracos negros de bolso, mas também a própria estrutura da realidade. A exploração do cosmos é uma jornada cheia de surpresas e intrigas, e cada nova descoberta nos aproxima de uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo. Nesse caminho, é crucial manter nossa mente aberta. As teorias alternativas nos lembram que o universo é um lugar cheio de mistérios e que nossas crenças podem ser desafiadas a qualquer momento. A ciência avança não apenas por meio de descobertas, mas também através da imaginação e da curiosidade. Então, quais serão os próximos passos na busca por respostas sobre os buracos negros de bolso? Só o tempo dirá. Com cada pergunta que surge, novas possibilidades também se abrem. No vasto oceano do desconhecido, os buracos negros de bolso são apenas uma centelha da luz que nos guia para o futuro. A exploração de teorias alternativas é um lembrete de que na ciência nada está definitivamente resolvido e cada resposta pode nos levar a novas perguntas. É uma jornada contínua e todos nós estamos convidados a participar.
Quando pensamos no futuro da pesquisa sobre buracos negros de bolso, surgem muitas perguntas fascinantes. Que mistérios nos revelarão esses objetos cósmicos no horizonte? À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão cada vez mais perto de desvendar os segredos que esses buracos negros podem ocultar. Mas, o que exatamente nos impulsiona a investigar mais sobre eles? Um aspecto intrigante dos buracos negros de bolso é sua possível conexão com a matéria escura. Sabemos que a matéria escura compõe grande parte do universo, mas sua natureza continua sendo um enigma. Alguns pesquisadores especulam que esses buracos negros poderiam ser uma forma de matéria escura. Isso nos leva a perguntar: poderiam os buracos negros de bolso ser as peças que faltam no quebra-cabeça do cosmos? À medida que exploramos essa possibilidade, nos deparamos com um universo cheio de surpresas. A detecção de buracos negros de bolso é outro campo em crescimento. Com telescópios cada vez mais avançados, os cientistas estão desenvolvendo novas técnicas para identificar esses objetos. As observações de ondas gravitacionais, por exemplo, estão revolucionando nossa forma de entender o universo. Como as vibrações do espaço-tempo podem nos revelar a existência desses buracos negros diminutos? À medida que respondemos a essa pergunta, descobrimos que o cosmos está cheio de melodias ocultas. A colaboração internacional também desempenha um papel crucial na pesquisa. Equipes de todo o mundo compartilham dados e recursos para melhorar nossas chances de detectar buracos negros de bolso. Quão importante é a cooperação na ciência? Pense nisso como uma equipe de detetives que une forças para resolver um caso difícil. Quanto mais olhos estiverem atentos, maiores serão as chances de descobrir a verdade. Enquanto a ciência avança, não podemos esquecer o papel da teoria. As simulações por computador, por exemplo, nos permitem visualizar como os buracos negros de bolso poderiam se comportar em diferentes cenários. Isso levanta uma nova pergunta: essas simulações podem ser tão precisas que nos levem a uma descoberta real? A interseção entre a teoria e a prática é onde a ciência realmente ganha vida. A curiosidade humana é outra força motriz por trás dessa pesquisa. Desde tempos imemoriais, olhamos para o céu e nos perguntamos o que há lá fora. A busca por buracos negros de bolso é, de certa forma, uma busca por nosso lugar no universo. O que essa busca nos diz sobre nós como espécie? Talvez estejamos mais conectados com o cosmos do que acreditamos. A cada avanço, novas perguntas também surgem. A existência de buracos negros de bolso poderia mudar radicalmente nossa compreensão da cosmologia. Como isso impactará nossa visão do universo? Imagine que cada descoberta é uma nova página em um livro cósmico, onde cada capítulo revela mais sobre nossa história e o futuro que nos espera. No entanto, nem tudo é simples. Os buracos negros de bolso também apresentam desafios teóricos e experimentais. A física quântica e a relatividade colidem em seu estudo, criando paradoxos que os cientistas devem resolver. Como podemos reconciliar essas duas grandes teorias para entender melhor esses objetos misteriosos? Esse dilema convida a uma reflexão profunda sobre as leis que regem nosso universo. A comunicação dessas descobertas é igualmente crucial. A ciência deve ser acessível a todos, não apenas a um grupo seleto de pesquisadores. Como podemos tornar a ciência dos buracos negros de bolso emocionante e interessante para o público? A resposta pode estar em contar histórias, aproximando os conceitos abstratos da vida cotidiana, mostrando como essas descobertas impactam nossas vidas. Os próximos anos prometem ser emocionantes na pesquisa sobre buracos negros de bolso. Os cientistas estão trabalhando em projetos que, embora hoje pareçam ficção científica, podem se tornar realidade. Quais serão as surpresas que o futuro nos reserva? Talvez descubramos que os buracos negros de bolso são mais comuns do que pensamos, ou que têm um papel fundamental na formação de galáxias. A exploração do cosmos é uma jornada sem fim. Cada resposta traz consigo novas perguntas, e cada descoberta abre a porta para mais mistérios. Estamos realmente preparados para o que poderíamos encontrar? A humildade diante do desconhecido é essencial na ciência, e neste caminho em direção à compreensão dos buracos negros de bolso, devemos estar abertos a qualquer possibilidade. À medida que concluímos esta reflexão sobre o futuro da pesquisa de buracos negros de bolso, é evidente que estamos apenas no começo de uma emocionante aventura. A curiosidade, a colaboração e a inovação são as ferramentas que nos guiarão nesta jornada. Que descobertas nos aguardam no final do caminho? Só o tempo dirá.
Mas o que é certo é que a busca por esses objetos misteriosos pode mudar a forma como vemos o universo para sempre. Em última análise, a pesquisa sobre buracos negros de bolso não se trata apenas de entender o cosmos, mas de entender a nós mesmos. Cada vez que olhamos para o céu em busca de respostas, nos embarcamos em uma jornada de autodescoberta. Quem sabe, talvez, ao descobrir mais sobre esses buracos negros, também descubramos mais sobre nossa própria existência e nosso lugar no vasto universo. Os buracos negros de bolso nos levam a um lugar fascinante, um que desafia nossa compreensão do universo e nos convida a refletir sobre sua origem. Como é possível que essas entidades tão estranhas possam ter se formado nos primeiros momentos do cosmos? E mais inquietante ainda, o que dizem sobre nós e nossa existência neste vasto universo? A busca por respostas a essas perguntas pode nos levar a repensar o que sabemos sobre a própria realidade. A ideia de que os buracos negros de bolso poderiam ter surgido no universo primitivo levanta uma série de questionamentos. Que papel desempenharam na criação das estruturas que observamos hoje em dia? Imaginemos o universo como uma grande tela em branco, onde cada buraco negro de bolso é uma pincelada de caos e ordem. Sua existência poderia ter influenciado a maneira como as galáxias se formaram e evoluíram. Mas, e se esses pequenos gigantes forem mais do que meros espectadores no grande teatro cósmico? Refletamos sobre a própria natureza do tempo e do espaço. Naquele momento inicial, quando o universo era uma sopa quente de partículas, esses buracos negros poderiam ter sido os catalisadores do que viria a seguir. Como se relacionam com o conceito de tempo? Poderiam ter criado bolhas no espaço-tempo, distorcendo a realidade de maneiras que ainda não entendemos. É possível que esses buracos negros de bolso sejam a chave para desvendar os mistérios da gravidade e da matéria escura. À medida que exploramos a conexão entre os buracos negros de bolso e o universo primitivo, novas perguntas surgem. Poderiam esses buracos negros ser a razão por trás da matéria escura que parece estar presente no cosmos? A ideia de que uma parte significativa da massa do universo poderia estar oculta nesses mini-buracos negros é assombrosa. Imaginemos que estamos olhando através de um cristal opaco. O que vemos é apenas uma fração da verdade. O que mais há lá fora que não podemos ver? A forma como esses buracos negros interagem com o resto do universo também nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Se eles desempenharam um papel tão fundamental na evolução das galáxias, poderiam ser, de alguma forma, uma parte de nós? Como o cosmos nos influencia em nossa vida diária? As respostas a essas perguntas podem nos ajudar a entender melhor nosso lugar no universo. Frequentemente, os buracos negros de bolso são considerados entidades solitárias, mas e se realmente forem parte de uma teia maior? No universo, tudo está interconectado. As estrelas, as galáxias e, claro, os buracos negros. Se os buracos negros primordiais foram fundamentais para a formação de estruturas cósmicas, poderiam ser uma ponte para a compreensão da própria vida. A ideia de que a vida na Terra poderia estar entrelaçada com a existência desses fenômenos é um convite para explorar mais a fundo. Ao pensar no universo primitivo, é fácil se sentir sobrecarregado pela imensidão e complexidade. No entanto, também podemos ver nisso uma oportunidade. Cada descoberta sobre os buracos negros de bolso pode ser uma janela para novas perspectivas sobre a vida, o tempo e o espaço. Como esses conhecimentos podem moldar nossa visão do futuro? À medida que avançamos na pesquisa, cada nova resposta muitas vezes gera mais perguntas, um ciclo interminável de descoberta. A curiosidade humana é uma força poderosa, nos impulsiona a buscar respostas nos lugares mais inesperados. O que significa para nós o fato de que esses buracos negros de bolso poderiam existir? Poderia ser um lembrete de que, embora sejamos uma pequena parte deste vasto universo, nosso desejo de entendê-lo nos conecta com tudo o que nos rodeia. Em última análise, a busca pelo conhecimento sobre esses fenômenos cósmicos pode ser uma jornada em direção ao autoconhecimento. A ciência e a filosofia muitas vezes estiveram em conflito, mas neste caso se complementam. Enquanto os cientistas buscam evidências e provas, os filósofos nos convidam a refletir sobre as implicações dessas descobertas. O que significa ser humano em um universo onde os buracos negros de bolso poderiam ser tão comuns quanto as estrelas? Talvez a resposta não seja tão importante quanto a própria pergunta, e é nessa curiosidade que encontramos nosso propósito. O universo primitivo é um quebra-cabeça, e os buracos negros de bolso são peças essenciais dessa imagem.
Mas, e se ao resolver esse quebra-cabeça, também começássemos a entender como nos encaixamos nele? Talvez os buracos negros de bolso não sejam apenas entidades cósmicas, mas também símbolos do que ainda nos resta descobrir. Cada um de nós tem um papel nessa busca, e cada pergunta que fazemos é um passo à frente. Em conclusão, os buracos negros de bolso nos oferecem uma oportunidade única para refletir sobre nossa existência e nosso lugar no cosmos. Nos convidam a olhar além do visível, a questionar o que acreditamos saber e a abraçar a incerteza. A exploração desses fenômenos não apenas nos aproxima de compreender o universo, mas também nos aproxima de nós mesmos. Em última análise, a exploração dos buracos negros de bolso pode ser o caminho para um futuro repleto de descobertas surpreendentes. Qual é o mistério por trás dos buracos negros de bolso? Embora tenham sido feitos grandes avanços na compreensão desses fascinantes fenômenos cósmicos, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, como é possível que existam buracos negros tão pequenos e, no entanto, tão massivos? A ideia de que esses buracos negros primordiais possam ter surgido no universo primitivo nos leva a perguntar: foram realmente um componente essencial na evolução de tudo o que conhecemos hoje em dia? À medida que exploramos essa temática, uma das questões mais intrigantes é se os buracos negros de bolso poderiam ser a chave para entender a matéria escura, essa substância invisível que parece representar a maior parte da matéria no universo. Poderiam esses buracos negros diminutos ser os responsáveis pelas anomalias observadas na rotação das galáxias? A conexão entre essas duas entidades é um terreno fértil para o debate e a pesquisa. Além de sua relação com a matéria escura, também há interrogações sobre como esses buracos negros poderiam influenciar a formação de galáxias. Poderiam agir como sementes que iniciam a criação de estruturas maiores no cosmos? A ideia de que esses pequenos buracos negros poderiam ter desempenhado um papel na arquitetura do universo nos leva a refletir sobre a própria natureza da gravidade e seu papel na formação de tudo o que vemos ao nosso redor. A física quântica também se cruza nessa conversa, levantando perguntas fascinantes. Se a mecânica quântica e a relatividade geral são dois pilares fundamentais da física moderna, como se unem no contexto dos buracos negros de bolso? A paradoxa da informação perdida nos buracos negros apresenta um dilema que tem perplexado os cientistas por décadas. A informação pode realmente desaparecer para sempre, ou há algum mecanismo que permita que seja recuperada em algum momento? A radiação de Hawking, um conceito que sugere que os buracos negros podem emitir partículas e, eventualmente, evaporar-se, também deixa um rastro de perguntas em seu caminho. Quais implicações isso tem para a existência de buracos negros de bolso? Dado que são tão pequenos e efêmeros, poderiam evaporar-se antes de termos a oportunidade de detectá-los? A própria existência desses buracos negros poderia ser um fenômeno tão fugaz que escapa à nossa capacidade de observação. Quanto à detecção desses buracos negros, quais tecnologias e métodos estão sendo implementados para encontrá-los? À medida que as capacidades de nossos telescópios e observatórios avançam, a pergunta persiste: seremos capazes de identificar sinais que nos indiquem a presença de buracos negros de bolso? A busca por esses objetos nos leva a considerar como a ciência avança e se adapta a novas teorias e descobertas. A relação entre os buracos negros de bolso e a inflação cósmica também é um tema que não pode ser ignorado. Como esses buracos se vinculam à rápida expansão do universo em seus primeiros momentos? As teorias sobre a inflação poderiam abrir novas vias para entender a formação desses buracos negros, levantando mais perguntas sobre a natureza do espaço e do tempo nesses instantes formativos. Ao considerar teorias alternativas sobre os buracos negros, é fascinante perguntar se há outros modelos que poderiam explicar sua existência de maneira diferente. Poderiam haver fenômenos cósmicos que ainda não consideramos e que desafiam nossas noções atuais da física? A ciência está em constante evolução, e muitas vezes as respostas são encontradas em lugares inesperados. À medida que nos aprofundamos nessas perguntas abertas, é importante refletir sobre o futuro da pesquisa nesse campo. Quais descobertas nos aguardam na próxima década? A exploração dos buracos negros de bolso poderia revelar aspectos fundamentais sobre a natureza do universo e, talvez, até mesmo sobre a própria existência da vida. Finalmente, em meio a todas essas incógnitas, surge a questão filosófica. O que tudo isso realmente significa para a nossa compreensão do universo?
A existência de buracos negros de bolso, com todas as suas implicações, pode mudar não apenas nossa visão do cosmos, mas também nossa percepção de nosso lugar nele. As perguntas são muitas e as respostas ainda mais esquivas, mas é precisamente nessa busca por conhecimento que reside a beleza da ciência. Estamos dispostos a continuar investigando os segredos do universo? A aventura apenas começa e cada nova resposta nos abre a novas perguntas, mantendo vivo o assombro pelo cosmos que habitamos. O mistério dos buracos negros de bolso nos leva a uma viagem fascinante pelo cosmos. À medida que exploramos este tema, percebemos que cada nova descoberta é como abrir uma porta para um universo cheio de perguntas. O que esses fenômenos enigmáticos nos dizem sobre a própria natureza do espaço e do tempo? Ao longo da história, a humanidade olhou para o céu, buscando respostas para perguntas que parecem não ter fim. Os buracos negros de bolso, em particular, são um exemplo perfeito de como os limites da nossa compreensão continuam se expandindo. Os buracos negros de bolso são entidades pequenas, mas seu impacto é profundo. Acredita-se que possam ter desempenhado um papel crucial na formação da estrutura do universo. No entanto, como é possível que algo tão pequeno possa influenciar algo tão vasto? Assim como uma pequena pedra lançada em um lago pode criar ondas que se expandem pela sua superfície, esses diminutos buracos negros poderiam ter contribuído para a criação de galáxias inteiras. Esse tipo de analogia ajuda a visualizar o que às vezes parece abstrato e distante. A cosmologia, a ciência que estuda a origem e a evolução do universo, enfrenta muitos enigmas que ainda não resolvemos. Ao pensar nos buracos negros de bolso, nos é apresentada uma oportunidade única para refletir sobre nossas teorias existentes. Poderiam esses buracos negros ser a chave para desbloquear alguns dos segredos mais profundos do universo? A resposta pode estar na conexão entre a matéria escura e esses buracos, um vínculo que promete revolucionar nossa compreensão do cosmos. A ciência avança a passos largos e a cada nova descoberta nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. No entanto, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Por que deveríamos nos preocupar com os buracos negros de bolso? A razão é simples: sua existência poderia mudar a forma como entendemos a gravidade, a formação de estruturas massivas e, em última análise, o destino do universo. Imagine que estamos em uma busca pelo tesouro cósmico e cada pista que encontramos nos leva a novas revelações. Com a tecnologia atual, os cientistas estão projetando experimentos e telescópios com a esperança de detectar esses buracos negros de bolso. O que aconteceria se encontrássemos evidências de sua existência? Seria como encontrar uma nova peça em um quebra-cabeça que até agora parecia incompleto. A possibilidade de descobrir essas entidades nos convida a pensar além do que sabemos, desafiando nossa compreensão da física e da cosmologia. Refletindo sobre o universo primitivo, a curiosidade cresce. Que papel desempenharam os buracos negros de bolso nos primeiros momentos após o Big Bang? Ao nos perguntarmos isso, também começamos a considerar como sua existência afeta nossa percepção do tempo e do espaço. Cada pequeno buraco negro pode ter influenciado a formação de estrelas e galáxias, sugerindo que os eventos cósmicos que consideramos isolados estão, na verdade, interconectados. A história dos buracos negros de bolso também nos leva a questionar a vida e a morte dessas entidades. Poderiam evaporar com o tempo, deixando para trás apenas um eco de sua existência? A radiação de Hawking, uma teoria revolucionária, nos oferece um vislumbre de como esses objetos poderiam desaparecer gradualmente, desafiando nossa compreensão da conservação da massa e da energia. Esse conceito é tão intrigante que nos convida a meditar sobre o ciclo de vida do próprio universo. As implicações dos buracos negros de bolso vão além da física. A forma como temos representado esses fenômenos na cultura popular reflete nossos anseios e medos sobre o desconhecido. Desde filmes até romances, os buracos negros capturaram a imaginação de muitos, oferecendo uma janela para nossas próprias inquietações sobre o futuro do universo. Como essas representações influenciam nossa percepção da ciência e do cosmos? A busca por respostas sobre os buracos negros de bolso também levanta questões filosóficas. Ao investigar esses fenômenos, nos deparamos com questões sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto universo. O que significa fazer parte de um cosmos onde existem tais entidades e o que isso nos diz sobre a natureza da realidade?
É um lembrete de que, embora sejamos pequenos em comparação com a imensidão do universo, nossas perguntas têm um valor incalculável. À medida que a pesquisa avança, é fundamental manter a curiosidade e a mente aberta. A ciência não é um caminho reto, é uma travessia cheia de reviravoltas inesperadas. Cada nova teoria ou descoberta pode nos levar a repensar o que acreditávamos saber. O que o futuro nos reserva na pesquisa dos buracos negros de bolso? Só o tempo dirá, mas a busca por respostas continuará desafiando e fascinando gerações de cientistas e pensadores. Com cada pergunta que fazemos, estamos um passo mais perto de compreender nosso lugar no universo. Os buracos negros de bolso são apenas uma peça no quebra-cabeça cósmico, mas seu estudo poderia abrir portas para novas áreas do conhecimento. A importância de continuar explorando e questionando não pode ser subestimada, pois cada descoberta nos aproxima mais da essência do cosmos. A jornada em direção ao entendimento dos buracos negros de bolso nos levou a refletir sobre a conexão entre a ciência, a filosofia e a cultura. Nos convida a questionar, a explorar e a sonhar. Em última análise, a busca pelo conhecimento é o que nos une como seres humanos, e os buracos negros de bolso são um lembrete de que, embora o universo possa parecer caótico e misterioso, nossas perguntas nos guiam em direção à luz da compreensão. Em conclusão, a exploração dos buracos negros de bolso é uma viagem sem fim, cheia de maravilhas e desafios. Cada descoberta não apenas nos oferece respostas, mas também gera novas perguntas. Assim, da próxima vez que olharmos para o céu estrelado, lembremos que cada estrela e cada buraco negro não são apenas objetos no espaço, mas peças de um grandioso quebra-cabeça que estamos destinados a resolver. A aventura continua e o universo nos espera com segredos por descobrir.